Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que foi aquilo que aconteceu ontem no Maracanã? O Flamengo teve um jogo bom, especialmente no segundo tempo, depois da entrada do Everton Ribeiro. Porém, não dá para entender. O Gabigol perdeu gols absurdos. O Gabigol perdeu gols absurdos. No início do segundo tempo, antes dos 10 minutos, Gabigol já havia perdido pelo menos 2 gols na cara do goleiro. 2 belíssimas bolas enfiadas ali pelo Everton Ribeiro, que simplesmente, depois que entrou o jogo, foi totalmente outro. É claro, a gente não pode responsabilizar o Ayrton Lucas, que jogou totalmente deslocado, né, numa tentativa ali do Jorge Sampaoli suprir a ausência do Gerson, e ele justificou essa alternativa após o jogo ali na coletiva, falando que o Everton não sabia quanto o Everton poderia aguentar, então ele pensou nessa alternativa de improvisar ali o Ayrton Lucas, que tem uma excelente chegada, né, à frente, mas pela lateral, como ala e não como meia. E ele não fez um bom jogo, ele não foi bem naquela função. Jorge Sampaoli, então, sacou ele no intervalo, colocando ali o Everton Ribeiro, que deu um gás no meio-campo do Flamengo. O Flamengo simplesmente começou a ganhar o meio-campo. E Everton Ribeiro mostrou toda a genialidade, né? Parece, graças a Deus, que o Everton Ribeiro está voltando a jogar bola como nós somos acostumados a vê-lo. Jogar e jogar muito bem. E logo nesse início, ele deu 2 bolas fantásticas. Colocou o Gabigol simplesmente na cara do gol. O Gabigol errou o chute na perna boa, na perna esquerda dele. Ele simplesmente errou e recuou para o goleiro Lucas Perry, que não teve nenhum trabalho para segurar a bola e impedir o que seria o gol do Flamengo. Que poderia mudar. E, detalhe, ainda não havia acontecido a expulsão e o Flamengo já estava melhor. O Flamengo estava dominante, estava chegando com muito vigor a área do Botafogo, mas não estava conseguindo concluir em gols. Essa dupla que está aí na tela, Pedro está num excelente momento, mas ontem não fez um bom jogo. Tá? Pedro não fez um bom jogo, perdeu um gol na cara do goleiro também, é uma outra enfiada, se eu não me engano, também do Everton Ribeiro, colocou ele, foi do Everton Ribeiro, aquele toque de primeira, né, ali de calcanhar, meio que de letra, colocou o Pedro na cara do gol, e o Pedro perdeu um gol na cara do goleiro, dentro da pequena área praticamente, ele perdeu aquele gol. Então o Flamengo criou. Há críticas a serem feitas ao Jorge Sampaoli, sem dúvida, há críticas a serem feitas. Contudo, precisamos olhar para o time. Né? O Everton Cebolinha também não consegue entregar ainda. Não sei se ele ainda está, embora já esteja há um bom tempo no Flamengo e tenha recebido algumas chances aí, não sei se ele ainda está naquele período de readaptação. Não sei o que acontece com ele, ele faz um jogo bom, ele está oscilando muito ainda, né? Enfim, acho que a gente vai precisar de um pouquinho mais de paciência com ele, embora a gente não tenha muito tempo para isso. Mas o fato é que ele está sendo muito inconstante. O Matheus França, por outro lado, quando entra, muda, modifica o jogo, arrebenta mesmo, vai para cima, muda a partida, né? E dá outra dinâmica para o jogo. Tá? Dá outra dinâmica para o jogo. E foi isso que nós vimos ontem mais uma vez. O Flamengo, infelizmente, não conseguiu concluir em gols as alternativas. Merece um destaque, tanto pela partida defensiva, é claro, ele falhou também em alguns momentos, mas, assim, se a gente for fazer um apanhado no geral, o Léo Pereira fez um excelente jogo, tá?
o Léo Pereira fez 2 golaços. Aquele cruzamento do Fabrício Bruno parecia um cruzamento de um meia, nem de um lateral, de um meia. O cara fez um cruzamento, metendo uma curva na bola, tirando do zagueiro, e achou o Léo Pereira lá, ali no bico direito da pequena área do goleiro Lucas Perry, que completou de primeira, com a perna boa, a perna esquerda dele, né, fazendo um golaço. Foi um golaço na acepção do termo, porque o cruzamento foi um cruzamento excepcional do Fabrício Bruno. Excepcional. E no segundo gol do Léo Pereira, ele mais uma vez fez um golaço também, que eu considero um golaço, aquela testada de cabeça que ele vem correndo de trás e pula, superando, acho que era o Cuesta, o zagueiro do Botafogo, fazendo um golaço de cabeça depois de um cruzamento, mais uma vez do Everton Ribeiro no escanteio. Então o Flamengo jogou bem. Há críticas a serem feitas ao Sampaoli, eu penso que sim. Especialmente, eu acho que ele deveria ter aberto mão do esquema de 3 zagueiros, principalmente após a expulsão do jogador ali do Botafogo, né, do Rafael. Acho que ele deveria ter aberto mão dos 3 zagueiros, tirado o Davi Luiz, por exemplo, e colocado mais um homem ali no meio do campo, mais um meia, talvez o Matheus Gonçalves em vez de Marinho, para pressionar, para empurrar o Botafogo mesmo para o seu campo e fazer gols, que era o que a gente precisava. Eu acho que esse foi um dos erros do Sampaoli, que eu considero. Foi ele não ter desmanchado aquele esquema e jogado o time mais para frente ainda, qualificando, né, ainda mais o passe aqui atrás, porque ele ficou com 3 zagueiros, ele poderia ter qualificado um pouco mais esse passe, saindo aqui de trás na construção da jogada. Então, a minha crítica basicamente é essa ao Sampaoli. Há de se questionar também o modo como ele entrou em campo, né? A escolha pelo Ayrton Lucas jogar ali meio que de meia. Mas, fora isso, o Flamengo fez um bom jogo. Não conseguimos concluir. Achei interessante, o Sampaoli foi questionado ali durante a coletiva, e alguém falou que o Flamengo foi melhor, e ele imediatamente, a gente percebe como o cara, né, quer ganhar, o cara quer ser melhor, o cara quer levar o time à frente, e ele disse assim, não, melhor foi quem ganhou. Então, ele é um cara muito exigente, ele coloca um nível de exigência muito lá em cima, e isso é bom porque vai ajudar o Flamengo a crescer, vai ajudar o Flamengo a se desenvolver, né? Já o nosso ídolo, Gabigol, é muito ídolo, joga muito, mas está atravessando um péssimo momento. Ele precisa entender isso e precisa melhorar, dar a volta por cima ou ir para o banco e abrir espaço para quem está em um momento melhor. Certo? Então, essas são as considerações que eu gostaria de fazer sobre esse jogão, diga-se de passagem, um jogo excelente, tá? Um jogo muito bom, mas que não foi, o Flamengo foi eficiente, mas não foi eficaz. Tá? O Flamengo foi eficiente, mas não foi eficaz. Não conseguiu concluir em gols as jogadas que eficientemente criou. Não foi eficaz na conclusão. E isso fez toda a diferença. O Botafogo, no segundo tempo, foi dominado, contudo, em 2 jogadas, né, chegaram à frente e fizeram os gols. Né? Fizeram os gols. Então, isso é lamentável. Mas, agora é buscar uma preparação. Ia ter um jogo agora, no meio da semana, contra o Racing, um jogo difícil, lá na Argentina, né? Contra o Racing pela Libertadores, provavelmente o adversário mais duro do Flamengo nessa Libertadores, aí nessa primeira fase, aí nessa fase de grupos. Mas o Flamengo tem condições de ganhar, inclusive lá, eu acredito. Tá? Está passando ainda por um momento de adaptação, o esquema, embora a gente já consiga ver o desenho do Sampaoli, a mão do Sampaoli no time, mas ainda está no começo e já precisar de um pouco mais de paciência para que isso comece a engrenar de verdade. Mas eu acredito muito no trabalho do argentino, tá certo? Acredito muito no trabalho do argentino e gostaria de pedir para vocês colocar aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da partida de ontem e qual a perspectiva que vocês têm aí para a partida de quarta-feira contra o Racing. O que vocês acham? Eu vou ficando por aqui.
Não se esquece, inscreva-se no canal, compartilha, comenta, tá? A sua inscrição nos ajuda muito, o seu compartilhamento nos ajuda muito, o seu comentário nos ajuda demais, e claro, o seu joinha é muito positivo para nós, tá bom? Nos ajude a crescer, nos ajude a nos desenvolver cada vez mais. Um abraço, saudações rubro-negras. Tchau.